Eu comecei lá de baixo. Comecei como copeiro, passei de copeiro, fui para garçom e de garçom eu fui para auxiliar de cozinha, lavagê e assim eu fui passando por todas as camadas de um restaurante. Trabalhei em diversos restaurantes aqui em Porto Alegre e mas sempre mentalizando aquele negócio, cara, quero ter meu negócio, Quero empreender. eu preciso empreender, ou eu sempre tive duas opções, ou eu vou empreender, vou tentar a sorte aqui no Brasil, ou vou pegar, vou me especializar mais um pouco, vou para o exterior e lá a gente vê o que acontece, né? Hum. Então surgiu a oportunidade de abrir o do Nordeste. O do Nordeste é uma filial de uma loja que já existe aqui em Porto Alegre. Bernardo, é o seguinte, dá um contexto para a galera aqui que está chegando, para se apresentar, para você Uhum. dizer qual o papel que você faz aí do Nordeste, para apresentar o conceito que vocês criaram. Eu estou muito curioso, cara. Eu olhei o Instagram de vocês, cara, a casa que vocês têm é muito legal, o produto é muito legal, as fotos dos pratos são muito legal. Cara, por isso que a gente chamou vocês para participar dessa live. E, além de tudo, principalmente, vocês são meus mentorados. Então, a gente vai conversar sobre como que vocês implementaram o seu negócio, que conceito que vocês têm. Eu quero que você discorra um pouco sobre esse assunto. Quero que você fale um pouco do antes da mentoria e um pouco do depois da mentoria. Vocês entraram mais ou menos em maio, não foi isso? Isso, foi exatamente no evento lá do Tá. Tração, foi para lá. Tá. Ou seja, foi então maio, junho, julho, agosto. 3 meses de mentoria, então, Isso praticamente, aí, né? isso aí. A gente já estava utilizando o produto antes, né? A gente tinha O Eng? o Eng Uhum. e a gente gostou muito do conteúdo do Eng e foi por isso que a gente topou se jogar de cabeça, eu e meu irmão, que é meu sócio também. Uhum. A gente foi para São Paulo assim no intuito, cara, vamos lá, vamos aproveitar a viagem, já pegar algumas referências para o nosso restaurante. E, em paralelo, a gente já toca o curso, né? E a gente se encantou pelo produto, a gente viu que tem uma galera muito foda aí contigo. A gente admira muito o teu trabalho também, então a gente não pensou duas vezes na hora de fechar, né? Falando, cara, é isso que a gente precisa, porque agora eu vou voltar um pouco na nossa história, né? Tá. Eu sou chefe de cozinha, eu trabalho na área de gastronomia já faz 8 anos, então eu sempre tive o desejo de ter um negócio próprio, né? Uhum. Mas eu Você sempre fui. trabalhava na área de gastronomia, em que função? O que você fazia antes de ter o Ah, próprio restaurante? eu comecei lá de baixo, comecei como copeiro, Hum. passei de copeiro, fui para garçom e de garçom eu fui para auxiliar de cozinha, lavagê e assim eu fui passando por todas as camadas de um restaurante. Trabalhei em diversos restaurantes aqui em Porto Alegre Hum. e mas sempre mentalizando aquele negócio, cara, quero ter meu negócio, Quero empreender. eu preciso empreender, ou eu sempre tive duas opções, ou eu vou empreender, vou tentar a sorte aqui no Brasil, ou vou pegar, vou me especializar mais um pouco, vou para o exterior e lá a gente vê o que acontece, né? Hum. Então surgiu a oportunidade de abrir o do Nordeste. O do Nordeste é uma filial de uma loja que já existe aqui em Porto Alegre. Não, mas pera um pouquinho, deixa eu só. Antes de você abrir o do Nordeste, eu estou interessado nessa sua carreira, porque, cara, tem muita gente que assiste aqui o Acelera e que está nessa mesma vibe que você. Quer dizer, o cara foi, cara, ele está lá trabalhando no restaurante, ele é copeiro, ele, né, trabalhando na copa, trabalhando na cozinha, depois ele passou para a cozinha, depois ele evoluiu na cozinha, ele conheceu todos o chão de fábrica, digamos, do restaurante e Uhum. quer empreender. Cara, você está falando isso como se fosse uma coisa normal, assim, né? Como se fosse, não, normal, aí a gente resolveu empreender. Cara, não. Eu quero ressaltar, cara, que isso é maravilhoso, né? Essa pegada de empreendedorismo do cara que está trabalhando num restaurante, né? Que acha que ele, porra, ele pode ter essa mentalidade
de... uhum, ó, o Vinícius falou, pô, eu estou nessa mesma pegada, mas muita gente está nessa mesma pegada. Porque às vezes o cara está lá trabalhando, mas, cara, ele acha que o trabalho se encerra ali, né? O trabalho dele se encerra naquela chegada às 7 da manhã, aquela saída às 3 da tarde, e faz uhum, aquele trabalho, cumpre com aquele ritual dele, né, trabalhando para uma outra pessoa. Mas, cara, sim, as pessoas prósperas que eu conheço, uhum, cara, é o que aconteceu comigo, cara, com todo mundo sim, enfim, que prospera, né? Você está lá trabalhando para os outros, mas você está vendo como a coisa funciona. Você já está mentalizando que você um dia vai estar na pele daquele seu patrão, né? é, Como foi essa passada para você do salão, né? Você falou Copa. Aí depois você foi. Copa você já estava meio que dentro da cozinha ali. Aí depois você passou para salão. Aí depois você voltou para a cozinha. Aí na cozinha, você teve uma ascensão na cozinha durante algum tempo? Você pegou a manha da cozinha? Eu queria saber, antes do empreender, qual aham. manha que você pegou na operação, efetivamente, assim, falando na prática? Que manha que você pegou da operação na prática antes de empreender? Cara, eu tive, Você chegou a ser chefe de cozinha? Você galgou todas as posições na cozinha? sim, eu fiz todo o percurso. É que eu sempre tive a mentalidade dentro de casa de empreendedorismo. Meu pai é dono de empresa, ele foi uma referência para mim, para os meus irmãos, né? E Uhum. ele sempre falou, cara, nunca te limita só à tua função, então abre tua cabeça para as outras esferas do restaurante. E eu sempre focalizei nisso. Então, eu comecei como auxiliar de cozinha, trabalhei 3 anos e meio de auxiliar de cozinha, aí depois, em paralelo, eu fiz o curso de gastronomia, sou formado em gastronomia também pela PUC aqui em Porto Ah, que Alegre. legal. Você fez o curso da paralela do trabalho. Isso, isso. E aí teve um momento ali da carreira que eu tive que dar uma parada no trabalho mais forte, né? Por conta do curso, que estava pesadíssimo. E aí foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa pizzaria napolitana. E aí ali foi meio que um divisor de águas, assim, da minha carreira, porque eu entrei lá como o cara que só abria massa, ficava o dia inteiro só abrindo Hum. massa e mandando os outros fechar. E no meio de uma operação onde o subchefe lá da pizzaria falou, vou no banheiro e nunca mais voltou. E aí, Nossa Senhora. Aí você estava ali, se apresentou para o dono. aí eu tava ali e o gurizão olhou para mim e falou, cara, a gente viu que tu tem um potencial legal, que tu te dedica e tal, quer agarrar essa pica, digamos assim, né? No bom vocabulário. Aham. E aí eu falei, cara, vambora, vambora. Mas por dentro, pô, cagado, né? Sim, Todo sim. sabiado, falando, cara, tô aqui abrindo massa, amanhã eu vou chegar aqui, vou bater a massa, vou bolear a massa, enfim, e tomar conta de tudo. De E, cara, ali foram, tudo, de tomar conta de tudo era o quê nessa pizzaria? cara, era tomar conta De quantos de compra. funcionários tinha? Quando você fez essa virada de jogo. Cara, isso é sensacional, né? Porque eu sempre digo, e falei isso no evento também várias vezes. Cara, quando você sente esse frio na barriga, quando você sente um frio na barriga muito forte, cara, é quando você sabe que você está dando um pulo na vida. Sim. Cara, isso E é lindo. Esse frio na barriga é fundamental. Se você não tem frio na barriga, cara, você nunca vai dar esse pulo grande na vida. O que era? O que envolvia você virar chefe de cozinha? De quantas pessoas? na pizzaria ali era como não tinha, ela era dentro de uma galeria, né? Ela tinha espaços compartilhados. Então a cozinha era um aquáriozão, assim, era toda de vidro e ficava tudo exposto. E então era basicamente chegava às 8 horas da manhã, batia a massa, né? Porque era fermentação natural, então a gente sempre tinha que estar um dia à Uhum, frente, né? sim. Então, batia a massa, boleava, daí pegava, batia o checklist, que não tinha, mas eu anotava, batia o checklist de que tinha que fazer, que tinha que produzir, Uhum, passava compras para o pessoal da pizzaria
Era uma operação bem enxuta. Era basicamente eu naquela época foi eu e o chefe, o chefe, o consultor, digamos assim, né, que iniciou a operação. Uhum. Então ficou só eu e ele praticamente trabalhando lá. E mais Beleza. o pessoal que eram os investidores majoritários que ficavam fazendo caixa, compras de fora Tá. e tudo mais. Beleza. E aí, então, me conta como que começou, então, o seu restaurante atual. E a operação do Nordeste, ela surgiu como uma oportunidade, né? A gente estava aqui em Porto Alegre, eu já, no meio da pandemia, eu fiquei sem emprego, meio sem chão, assim, não sabia para onde ia. Aí comecei a fazer um monte de coisa, fiz vídeos no Instagram, ensinando o pessoal a cozinhar, comecei a vender hambúrguer dentro de casa, tem churrasqueira dentro de casa. Falei, cara, vou tocar uns hambúrguer aqui, começar a vender no prédio e vamos ver no que dá. Comecei vendendo 40, finalizei essa operação aí dentro de casa vendendo 180, 160 hambúrguer. E aí pensei, pô, vou todo mundo gostando do produto, vou pegar um pontinho, vou abrir uma hamburgueria com uma parrillazinha junta e vai ser isso, negócio bem enxuto. Uhum. Aí comecei a fazer o plano de negócio. Quando eu fui para o estudo de mercado, eu me assustei e falei, pô, não vou assumir essa bronca de hamburgueria. E em paralelo, o meu pai sempre foi cliente da outra loja do Nordeste, que é uma loja um pouco mais enxuta, assim, um pouquinho menor, mas que tem um produto e a gente vislumbrou um potencial enorme ali de crescimento, Uhum. tanto da marca quanto de amadurecimento do produto. E a gente começou a bater um papo assim. Aí um dia o meu pai jogou a sementinha pro dono da loja de lá. Cara, o que que tu acha de nós abrir uma operação do Nordeste aqui em Porto Alegre? Uhum. E aí o cara falou, cara, eu acho maravilhoso, mas eu não quero tocar, eu não quero mais uma. Essa daqui tá mais que bom para mim. Barará. Uhum. E aí a gente amadureceu a ideia e foi tudo muito rápido. Foi em questão de 4 meses eu já estava com o ponto alugado, reformando o espaço e dentro da outra operação lá pegando as receitas principais, né? Uhum. Porque é um negócio que, cara, perto do que a gente vê no teu curso, a gente vê na mentoria, lá não existe nada disso. Uhum. Nada. Não tem nada disso. Esse outro primeiro do Nordeste era em qual cidade? Era em Porto Alegre também? Alegre mesmo, em Porto Alegre. Ele tem já uma loja de 7 anos de existência, Uhum. só que é um negócio bem familiar, assim. O Wagner e a esposa Josiane que tocam ali. Ou seja, Então, então, o negócio era, já existia, o seu pai era cliente do Nordeste, do outro do uhum. Nordeste, já conhecia os donos, e você chegou lá também, se encantou com o produto e falou assim, cara, dá para replicar isso em outro lugar de Porto Alegre. Que negócio que vocês fizeram com o cara? A gente, Com o Fagner? É Fagner, né, o nome dele? Wagner, Ah. aham, a gente fez uma concessão de marca, digamos assim, né? É um Vocês contrato, pagaram por essa concessão? sim. Hum. Teve um investimento inicial ali, Só um da investimento inicial, não um recorrente tipo franquia, assim. Vocês só pagaram um investimento inicial para poder usar a marca para isso. você. E nesse investimento ficava acordado que tinha concessão de marca e eles passavam os fornecedores das matérias-primas deles, tudo mais, para a gente tentar manter um padrão semelhante à casa de lá, Tá, ou entendeu? seja, não passaram nada de procedimentos, checklists, Não, listagem, controle, CMV, não. nada de. Não era tipo uma formatação tipo franquia. Cara, eu tô te falando isso, mas só para finalizar o acordo com eles. Aí vocês têm a concessão da marca durante um período, durante quanto tempo vocês podem usar essa É marca? um contrato de 5 anos e a gente paga um royalty mensal em cima do mix de produtos já existente em cardápio deles. Você pode falar quanto que é esse royalty? Agora ele está em 5%. Ou seja, então, e você Mas é o paga, teto que você ele paga paga, você, 5%. desculpa, como é que é? Repete que eu não escutei. O teto de royalty é 5%, ele não extrapola isso. Tá, por que, deixa eu entender qual é a fórmula. Por que você fala o teto? E não é 5% sobre toda a venda?
Sim, é sobre a venda do mix de produtos que já existia em cardápio deles. No caso, a gente pegou o cardápio base deles, né? Uhum. Ah, tá, já lembrei, tá. Vocês até comentaram sobre isso na mentoria. Tá, que vocês pagam royalties sobre o mix de carbono, mas o que você lançar de produtos novos, aí isso você É não. Aí isento, isso, é isento de pagamento de royalties, exatamente. entendi. E só para saber, quanto é o percentual da sua receita, da sua venda, que implica nesse pagamento de royalties? Cara, é bem relevante, visto que durante a semana praticamente a gente só utiliza o mix de cardápio deles, assim, a gente não utiliza nada de criações nossas, a gente usa mais o final de semana para fazer o lançamento dessas nossas criações, né, no cardápio, para ver o que para ver o que o público acha, para ver se encaixa também na nossa proposta, né? Tá, Bernardo, tá, não, desculpa, eu tá te cortando, mas é porque é interessante essa intervenção que eu vou fazer aqui, para vocês refletirem, né? Porque não é um contrato padrão que vocês fizeram, né? Não é, vocês inventaram um animal aí que não existe no mercado, né? Sim, Vocês criaram uma coisa da cabeça de vocês aí que não existe, né? O fato de você fazer um pagamento de royalties sobre uma parte do seu cardápio e não sobre a totalidade, você pagar um royalty para essa parte sem que você não tenha praticamente nada de suporte do franqueador, digamos assim, né? sim. Vocês acabaram fazendo um contrato de franquia meia boca, sem receber nada em troca, né? Nenhuma formatação desse negócio por conta desse pagamento de royalties que vocês estão fazendo. Uhum. E isso, cara, pesa na sua DRE, né? Porque você tem que pagar lá os royalties de 5% sobre a maior parte das suas vendas, sendo que, cara, você tem uma marca que pode ser legal, né? Que deve ser legal do Nordeste, mas que eu imagino que vocês transformaram essa marca até mais legal do que a marca original. Vocês estão pagando esse royalty pro cara sem ter a contrapartida do serviço prestado por ele. Cara, é um animal diferente, digamos assim, né? Você se dá conta disso? Sim, a gente sempre para e fica refletindo Nesse modelo nesses. de negócio, né? Porque é exatamente isso. Suporte a gente não teve nenhum assim para abertura. A gente teve basicamente o que eu tive, na verdade, foi uma imersão de um mês lá dentro do negócio. Sim, para Pra... você mesmo fazer a formatação, para você mesmo pegar a receita, se virar para fazer a ficha Sim, técnica, tirar sim. foto dos pratos, replicar um negócio em outra operação. Mas realmente, pô, vocês não tiveram suporte como se fosse. Se você fosse um franqueado de uma franquia qualquer, você ia pagar os mesmos 5%, E a né? receita. Puta, ficar com. Você ia receber todos os documentos, enfim, os suportes necessários para tocar uma operação No caso, bem. está fazendo a formatação do negócio hoje é a gente, né? Hum. Agora que a gente conseguiu se alinhar lá dentro, porque, como eu disse, foi tudo muito rápido. Eu sempre tive a base de cozinha, né? Então, pô, receber um restaurante de médio, médio porte, digamos assim, nas costas foi uma loucura, assim, para mim, né? Foi um negócio que a gente fica impressionado e descobrindo a cada dia coisa nova que a gente tem que lidar de responsabilidade, né? Sim, Então, mesmo tendo feito a PUC, né, a faculdade, tendo se formado em gastronomia por uma faculdade renomada e tudo, mesmo assim é outra coisa, né? Quando você começou o negócio, você falou, puta, na verdade esse assunto de contrato, digamos que você nem tinha noção de modelos de contrato possíveis, né? Vocês na conversa deve ter saído o acordo, vocês assinaram um contrato, essa relação de 5 anos que vocês têm é com um contrato assinado, é uma coisa firme? sim, 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 tem contrato. Tá. Na verdade, Cara, tem isso é coisa. uma coisa para a gente discutir bem na mentoria, tá? Depois, em algum momento, como, cara, como melhorar
essa equação, olhando que impacto que isso tem na sua DRE, nos resultados que vocês estão tendo no negócio. Mas, enfim, não é conversa para agora publicamente, mas pode ser uma coisa que a gente tenha que dar uma aprofundada na Claro, mentoria. não, vai ser um prazer. E a gente está agora seguindo o passo a passo da mentoria, né? A gente voltou de São Paulo e a primeira coisa que a gente fez foi implementar o controle de estoque para ter apuração do CMV. Como que Hoje vocês a gente já fizeram? Dá algum detalhe para eu entender o que vocês implementaram depois que vocês voltaram da imersão em São Paulo. a gente focou muito nessa questão do estoque. Eu foquei muito na questão de criação de processos internos dentro da cozinha. E porque foi sempre aquela coisa empírica, sabe? A gente faz assim, faz assado, mas nunca teve um documento lá dizendo como é que tem que ser feito. Quais os principais processos que você... Não, tem duas coisas que eu queria que você detalhasse aqui. Os processos de estoque e os processos de cozinha. Só para a galera que está assistindo aqui entender que, cara, tem uma ordem, né? Tem de implementação. Quais foram os processos que vocês implementaram em estoque e em cozinha? Os principais. O principal foi a gente pegar, fazer a nossa planilhar tudo, todos os nossos insumos, codificar. A gente usou muito o suporte da planilha de vocês já pronta que tem, né, que é entregue, e nos ajudou pra caramba, cortou um baita caminho, mas ainda assim é uma coisa que a gente está botando na cabeça da galera, que tem que ser feito. A gente faz todo domingo. A gente até criou um combinado lá entre os cozinheiros, que nos domingos o responsável pela contagem ele vai chegar 1h30 mais tarde, porque ele vai ficar 1h30 a mais depois fazendo a contagem, né? Tá. Daí ajudou bastante, foi um acordo que o pessoal viu com bons olhos, porque no início quem pegava e fazia a contagem e mostrava para eles era eu, né? Sim. Então não faz sentido, né? eu tô começando aos poucos e delegando e mostrando para o pessoal que cada um tem a sua função dentro do restaurante, para a gente poder voltar e poder olhar com mais clareza os nossos números. Porque, sendo bem franco contigo, a gente nem sabia o que era DRE quando abriu. Foi ter o contato e a gente está elaborando a nossa DRE só agora. E então, cara, a gente tem um caminho bem longo pela frente, mas com certeza, com a mentoria ali, a gente já pegou muita coisa boa mesmo, e é bem provável que a gente vá renovar e vá continuar aí com a mentoria por mais um bom tempo. Porque... Ou seja, então, você... desculpa te interromper de novo. A primeira coisa, então, foi a especificação dos produtos de estoque. Você viu um mentorado, como é que é o nome dele? Ele colocou, ele usou o nosso robozinho da inteligência artificial. Você chegou a ver no grupo, não? Para fazer a especificação de estoque. Dá uma olhada lá, cara. O cara fez um negócio sensacional. Ele pegou o nosso próprio robô da inteligência artificial da nossa plataforma e falou: esses são meus itens de estoque. Me organiza isso em famílias, em localizações e tudo em estoque, como a gente prega na nossa planilha. Mas ele jogou a planilha no robô e o robô distribuiu para ele tudo bonitinho. Entendeu? Como tem que ser. Cara, sensacional. Dá uma olhada lá, vê o que o cara fez. Bem bacana, cara. E então daí a gente foi para a parte de especificação. Aí depois começou aquela coisa da rotina, né? Contagem, apuração de CMV. Então, nas primeiras contagens, o que deu de CMV? Então, há quanto tempo vocês estão fazendo toda semana a contagem já? A primeira contagem foi dia 3 de julho. E o CMV foi de 32,89. Tá, o que já tá bem razoável, né? E aí foi toda semana tem ficado em quanto essa média? Aqui, eu vou te passar os números que eu tenho aqui, né? Eu anotei para te passar até dia 10/7.
Na outra semana a gente já teve um CMV de 26,89. Tá, Aí no dia 17 subiu um pouquinho, foi para 31. tá. Aí teve um período que eu fiquei afastado ali, que daí quem ficou responsável pelas compras foi o meu cozinheiro. Aí deu uma subidinha assim, porque daí ele pedia para ter um monte de estoque, porque ele Aham. estava faltando nada. Ele queria folga. Foi para 34. Tá. Aham. Aí agora deu 31/7, deu 29 e a última apuração da semana deu 26. Tá. Ou seja, você está ainda. Puta, isso é sensacional, né? Porque você consegue, você vê que interessante o que você está falando, né? Quando você tem esse monitoramento semanal, você sabe por que, que deu aqueles 34, por que, que foi daqueles 28 que você estava para 34. Porque, pô, você ficou fora, delegou a compra, o cara fez a compra baseado num sistema que não é o seu, provavelmente, Uhum. né? Então, aí você já está percebendo a importância de você também determinar o processo de compras e não só o processo de contagem de estoque, fazer com que isso seja implementado na operação. Sim, O sim. processozinho bonitinho de compra, porque pode ser você ou pode ser outra pessoa que faça, mas que siga o mesmo sistema. Cara, se você pega, sei lá, 5% que você deixou escapar de CMV numa única semana, você tem Uhum. uma venda aí de, sei lá, de 40%, de 40 mil, sei lá, estou chutando, né, numa semana, cara, 5%, você está falando de 2 mil. Ou seja, você deixou vazar numa semana de vacilo, você deixou vazar 2 mil reais da sua operação. Quer dizer, simplesmente deixou ao Deus dará É, 2 mil. e é aquela coisa, né, que a gente está tentando encaixar do estoque mínimo, porque a gente não tem um grande espaço de armazenamento, né? Então, as nossas compras elas têm que ser precisas, elas têm que ser precisas. E eu mergulhava no início, achava lindo, chegava, abria o estoque seco, bah, o estoquezão montado, né? Tamo pronto. E aí abria na outra semana, puta, aquele estoque lá. E aí a gente vê que, pô, estoque parado é dinheiro parado também, né? Dinheiro jogado aos sete ventos. Então, a gente está alinhando isso direitinho. Se o CMV subiu para 34, foi muito porque eu não soube passar para ele direitinho qual é o processo de compra, né? Mas isso a gente está alinhando. Essa questão de treinamento também a gente está implementando. Uma coisa que eu já implementei há bastante tempo, mesmo antes da mentoria, era a questão de rotina de reunião. Então, toda semana a gente tem reunião lá na cozinha para passar um panorama geral, né? E acaba que a rotina de reunião semanal acaba que as reuniões ao longo do tempo elas acabam sendo mais precisas, entendeu? Sim, A gente vai elas ficam menores e mais assertivas, né? Elas conseguem ficar mais rápida, mais assertiva e mais direto ao ponto, né? e também implementando as reuniões com as lideranças, né? Então a gente está indo para a quarta semana, já que a gente vai ter reunião entre o cozinheiro, o gerente, eu e o meu irmão, né? Tenta, a gente debate, a gente traz os pontos positivos, o que a gente está acertando, a gente traz o que a gente tem que melhorar e o que está sendo bem feito, o que está sendo mal feito, para a gente estar sempre em constante evolução, né? Pô, que legal. Qual o papel que você desempenha e que o seu irmão desempenha na operação? Então, hoje eu sou o chefe de cozinha. Vocês fizeram Então, vocês já fizeram o seu quadro de responsabilidade? Já desenharam o seu quadro de responsabilidade? estamos no caminho. Estão fazendo ele agora? Exato. Então, eu achei bem bacana porque a gente terminou de implementar isso a gente passou a parte ali de controle de CMV, DRE, compras e barará. Cara, foi batata, assim, ó. Pessoas, começou a dar um monte de problema lá dentro com De BO com pessoas. Aí vocês começaram com o quadro de responsabilidade. Aí vocês começaram a desenhar, não está pronto ainda. Não, não, não. A gente está começando a implementação ali dos valores, missão, visão. E, cara, a gente fez essa semana toda, eu e meu irmão, reuniões pós-turno lá, eu e ele, anotando tudo.
E amanhã é dia de reunião e a gente vai transmitir isso para a galera também e pegar o que, que eles acham que se encaixa, né, dentro da nossa rotina. Porque a gente está querendo fazer a virada de chave lá, mudar a cultura da empresa e a gente precisa de pessoas alinhadas com o nosso pensamento. E se não, Sim, não perfeito, tiver, cara. a gente corta fora e segue o baile. Perfeito, cara. Os valores é fundamental, cara. Você tem o alinhamento de valores e aí depois, cara, eu faria logo depois, logo em seguida do alinhamento de valores, que aí você sabe quem são as pessoas Uhum. certas, né? Quem são as pessoas certas são aquelas que estão alinhadas com os seus valores e você pode montar esse quadro de responsabilidade e passar a avaliar a pessoa de acordo com não só as responsabilidades que ela tem, né? Se ela está executando bem aquilo que ela supostamente deveria executar, mas você já está também analisando se ela está, né, agindo, se ela está atuando na sua empresa de acordo com as coisas que você acredita, se analisa em paralelo. Então é muito legal você cuidar. Esse caminho que vocês trilharam foi interessantíssimo, né? Primeiro você cuida do objetivo, né, do racional, do prático. SMV, estoque, grana no bolso, ter isso controlado, ter a DRE pronta, saber como é que está o seu resultado, e aí depois desse racional, você passa para o não tão racional, né, que é a questão das pessoas. Puta, vamos ter certeza. Por isso que eu digo, cara, vai fundo nesse quadro de responsabilidade. E por isso que eu perguntei qual a responsabilidade sua e do seu irmão dentro desse quadro de responsabilidade. Tem que estar muito claro. Né? Não pode ter pessoas que reportam para os dois, por exemplo, que aí fica Sim. muito estranho. Né? Isso foi a primeira coisa que a gente pregou lá para vocês. Né? Não pode ter um cara reportando para duas pessoas. Pode ter um cara fazendo duas funções, como você. Né? Você falou, pô, você é chefe de cozinha, mas de repente, sei lá, você está controlando, você também é o chefe de estoque, não sei qual é a divisão. Como que vocês estão dividindo aí, vocês dois? Então, hoje eu tomo conta de tudo que diz respeito à cozinha ali. Então, compra sou eu que faço. Controlar se o pessoal está fazendo a contagem de estoque e me passando as compras de acordo com o que tem que ser feito, sou eu que faço também. Uhum. Controle de qualidade, obviamente, né? Se estão seguindo as fichas técnicas, se o pessoal está seguindo o padrão de execução que tem que ser feito dentro da cozinha. E o meu irmão, ele tá ficando mais responsável hoje pelo administrativo. Então, quem tá tocando ficha em fazer o cálculo do CMV ou fazer o ADRE é ele. Até para a gente conseguir cada um cuidar daquilo que já sabe um pouquinho mais, entendeu? Porque, Entendi. tipo, basicamente, quem entende dentro do restaurante sou eu. Uhum. Ou seja, Então, você está cuidando da parte operacional, ele está cuidando da parte não operacional, é isso? isso. Tá. E da parte operacional, inclusive atendimento de salão, delivery, essas coisas, você que está fazendo também. Não, isso quem cuida do salão e da parte de delivery ali que a gente começou recentemente está sendo nosso gerente. Tá. E a gente já tem um gerente, inclusive eu estou deixando ele no meu lugar agora no próximo evento, a gente vai conseguir levar o nosso gerente para o evento. Pô, que legal, cara. Ótimo. Não, Ótimo. é, Vai se beneficiar muito. Vocês não tinham, né, gerente? cara, a gente tinha, né? Mas a gente não sabia o que o gerente tem que fazer, né? Então, agora a gente está conseguindo dar um treinamento bem bacana para ele. Ele também está muito engajado, muito engajado. E, pô, um cara que tem um futuro, assim, bem próspero. Se dedicar e manter a dedicação que ele tem hoje, ele com certeza vai voar. Pô, que legal, cara. Coloca ele para assistir aquela aula do o Bom Gerente, né, para saber Uhum. como é que você já deve ter colocado. Né? Imagino que você já deve ter pedido para ele assistir a aula e te fazer um resumo e te dar uma aula sobre o que ele entendeu, cara, porque você vai ter certeza que ele vai ter entendido tudo. É uma boa, vou até anotar isso daí para ele nos trazer o que ele achou da aula. É, Mas a gente tem trazido bastante o pessoal que a gente quer como liderança dentro da cozinha para dentro da mentoria, assim, né? A gente sempre tenta fazer com que eles assistam às aulas. Eu quero botar mais o meu cozinheiro a assistir às aulas de controle de estoque, processo de compra, para ele entender bem, né? Para fixar na cabeça dele,
para ele entender que não precisa comprar 30 quilos de arroz e vai sair só 15, entendeu? Aham. São pequenos detalhes que no final de uma semana, no final do mês, vão fazer a diferença tanto no nosso bolso quanto no bolso deles. Sim. Vocês já estão sentindo diferença no bolso de vocês depois que vocês entraram na mentoria? Sim, sim. Pô, pelo menos agora a gente consegue visualizar com mais clareza, né? Antes a gente tinha um... Cara, era uma bagunça, era uma baderna. Mas é o que eu falo com o meu irmão, assim. Pô, se a gente andou 2 anos praticamente num túnel escuro, sem luz, sem nada, e a gente tá vivo, cara. A gente só tem a crescer e melhorar cada vez mais agora, tendo assessoria que contempla tudo que a gente precisa saber. Basta só a gente implementar, né? Sim. Exige um trabalho de implementação, mas pelo menos é como você falou, né? Você já sabe o caminho. Quando você já sabe o caminho, cara, fica muito mais fácil. Quando você tem um plano, eu sempre digo, cara, que você tem uma missão difícil na vida, cara, você tem um problema na vida, seja de negócio, seja o seu negócio está com desafios grandes, cara, o importante é você ter um plano, né? Você ter alguém que consiga te ajudar a desenhar um plano. Porque quando você tem um plano, você sabe, cara, você tem alguma coisa para se agarrar, né? Você tem alguma coisa para chamar de seu, né? Você tem um passo a passo que você fala assim, puta, cara, não importa o que aconteça hoje, cara, mas eu sei o que eu tenho que fazer hoje, eu sei o que eu tenho que fazer amanhã, eu sei o que eu tenho que fazer depois da manhã. Cara, isso que é muito legal, é isso que leva a gente a ter um negócio organizado mais para frente, né? Uhum. Cara, estou muito Não, contente com as vitórias que você e o Andrei estão tendo, cara, muito contente mesmo. é só o comecinho, a gente vai com certeza. A gente já botou nossa. Ontem mesmo a gente estava fazendo a visão compartilhada, 5 anos, três O anos, VTO. 1 ano, mestre. Então a gente conseguiu se alinhar bem ali. Vamos continuar se alinhando sempre, porque uma das nossas falhas cruciais lá dentro do restaurante era a comunicação. E para resolver esse pepino da comunicação não é do dia para a noite. E a gente sempre jogou bem as claras com o pessoal, né? Que a gente está passando por um momento de transição e pede um pouco da paciência e da colaboração deles também para entender o que a gente está querendo passar para eles, né? Sim, colocar eles do seu lado e entender qual é o objetivo, né? Quando você desenha esse documento que a gente chama de VTO, o interessante é isso, né? É que você traça o rumo, né? Você fala, puta, é aqui que a gente quer chegar, é para lá que a gente quer ir, esse é o resultado que a gente quer ter, é assim que a gente quer ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, é assim que a gente é isso que a gente quer focar nesse trimestre que vai fazer a gente chegar nesse objetivo do ano. Cara, quando você dá essa mensagem para todo mundo e os caras percebem que você está colocando eles dentro do mesmo barco que você, né? Que eles estão num barco que tem uma direção e que você deixou claro qual é essa direção para eles, é sensacional, cara, a mudança que isso ocorre. Você vai começar a perceber uma mudança muito grande desses problemas que você vê com pessoas no restaurante, porque todo mundo tem problema com pessoa, né? Todo mundo reclama disso. Todo mundo, se você perguntar qual é o maior problema de todo dono de negócio, independente de ser de gastronomia ou enfim, de qualquer tipo de negócio, é esse, né? É de pessoas. E quando você vai ver o porquê, a origem disso, é porque o cara está trabalhando, cara, só por trabalhar. Ele não está trabalhando com uma missão, ele não está vendo para onde está indo o trabalho dele, ele não está olhando para algum caminho e falar, cara, é lá que a gente quer chegar todo mundo junto. Geralmente essa é a falha do empresário, né? É não matricular as pessoas, né? É não dizer qual é o caminho, é não apontar o caminho, né? É não discutir com a sua equipe o que é importante para você, né? Que a gente chama de valores. Cara, quando você começa a fazer isso, você começa a ver que os problemas vão, cara, acabar se diluindo por si só. Eles mesmos acabam resolvendo os problemas. É isso que é legal. O seu gerente mesmo acaba resolvendo os problemas com a galera sem precisar trazer tanta coisa para você, né? E, de repente, para você vai ser interessante porque você pode evoluir o seu negócio para onde, que isso é uma conversa que a gente tem que ter depois, né? A marca, o branding, o que você vai fazer no futuro do seu negócio agora que você está organizando. Cara, você já está
muito rapidamente, você vai ter o seu jogo de documentos, de processos e de coisas inteirinho pronto para você. O que você vai fazer com isso? Com essa marca que não é sua? Né? Pois é. Você tem que pensar muito nisso, cara, porque você está criando um ativo gigante para você em cima de uma marca que não é sua. Cara, isso é uma coisa que tem que ser pensada, cara, tem que ser muito bem pensado. Não, esse é o nosso questionamento Diário. quase que, tipo, e muito interno comigo mesmo. Eu fico pensando, puta, mano, tô fazendo tudo isso, tô implementando uma cacetada de coisa, me rasgando aqui, mas a marca ainda não é minha. Então, isso tem que ser resolvido, cara, porque senão, cara, tudo bem, você vai se beneficiar dessa implementação com tudo que você fizer na vida, cara. Qualquer negócio que você tiver na vida, Não, exato. você vai usar essa mesma formatação que você está implementando no seu negócio hoje. Isso é fato. Eu acabo Né? Isso pertence... Né? pensando muito mais nisso, né? Tipo, pro futuro, cara, a gente já tá saindo na frente de 90% do mercado, entendeu? 90% do mercado, cara. Você já está saindo na frente. Não importa o que você vai fazer com esse conhecimento que você tem, seja para a marca 1, seja para a marca 2, seja para o seu futuro lá na frente ou o seu futuro próximo, cara, você já ganhou um ativo gigante. Mas, cara, me preocupa muito essa questão do que fazer com a marca que vocês estão criando, porque todos esses processos beneficiam a marca. Né? E, pô, o cara que está lá, que não tem processo nenhum, que entregou o negócio, a marca para vocês, para explorar, sem ter nada disso, cara, ele vai estar se beneficiando também lá de todo esse ativo que vocês estão criando, né? Então, isso tem que ser, cara, sei lá, precificado de alguma maneira, né? Não, com certeza. Tá. Esse é um ótimo assunto, cara, para trazer para a mentoria, porque lá é um grupo mais fechadinho, não é tão amplo assim como o Instagram, né? Dá para a gente discutir isso, mas... Vou até levantar esse questionamento hoje lá na mentoria. Levanta, porque aí a galera também dá a opinião deles, a gente joga o assunto mais para a galera. O bacana da mentoria é isso, né? É que, pô, você joga o assunto lá, eu tenho a minha opinião, obviamente, mas, cara, tem muita gente lá com opinião até melhor que a minha, né? Sobre vários assuntos, isso que é o bacana. Não, o grupo lá é fantástico. As primeiras duas mentorias eu não falei nada, só observei e, cara, saí, encantado mesmo. Porque não tinha dimensão de quão foda seria Sim. e o quão importante seria. Tu pode não falar nada, só observar a mentoria inteira, tu já vai estar absorvendo conteúdo pra caramba, conhecimento pra caramba. Tu tá ali junto com muita gente que está no mesmo barco que tu e tu vê que, independente do tamanho, os problemas acabam sempre sendo os mesmos, né? São muito Incrível. parecidos, cara, são muito parecidos, não importa o tamanho, as dores são sempre as mesmas, cara, isso que é legal no grupo, né? E aí você vai vendo a galera jogar aquele problema que, sei lá, 90% dos problemas que são jogados lá para ser discutidos são problemas que você também, que às vezes está lá sentado, não está falando nada, mas são problemas seus também. Né? Você fala, puta, legal, cara, não fui eu que fiz essa pergunta, mas essa resposta é para mim. Não, cara, às vezes não fala nada, sai com uma folha inteira de anotação. Tem muita gente assim, cara, muita gente me manda as folhas de anotação depois da mentoria, fala assim, ó, por isso tudo que eu anotei aqui. Aliás, eu preciso até fomentar isso para a galera organizar e mandar, e de repente a gente faz um arquivo dessas coisas. Um dia a gente podia pensar em fazer isso, né? Para. Já tem até os cortes da mentoria que a gente edita em vídeo, mas seria legal até ter um PDF da mentoria mesmo, podia pensar nisso. Vou falar com a minha equipe. Não, pô, com certeza. Tem muita ideia foda, às vezes, que é passado ali e de repente fica no ar, né? Sim. Muito bom. Bernardo, cara, um prazerzaço falar com você. Cara, hoje estamos juntos, 5 horas da tarde tem mentoria, tem encontro com os mentorados. Cara, e aí você já lança esse desafio que a gente conversou hoje aqui, para a gente aprofundar um pouco mais. Cara, é um maior prazer ter vocês como meus mentorados e, puta, parabéns pela evolução que vocês tiveram em 3 meses, maio,
junho, julho, agosto, 3 meses. Né? Nem 3 meses deu ainda. Cara, vocês já tiveram uma puta evolução, cara. Parabéns. Você e seu irmão estão de parabéns, cara. Cara, a gente agradece. Eu e meu irmão, a gente já até estava discutindo essa semana o quão fundamental está sendo todo esse processo, né? E a gente falou que entre nós, assim, a gente conversou, cara, a gente precisa levar esse conteúdo para mais pessoas, que a gente tem amigos que são do ramo e tu vê que, cara, tem muita gente deixando dinheiro aí pelos cantos e a tua ajuda, a ajuda dos mentorados, eu acho que é fundamental para essa galera. Então, se depender de nós, a gente vai ajudar a marca expandir aí também para o Rio Grande do Sul. Pô, que legal, cara. Vamos falar sobre isso, cara. Vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto que pode ser bem legal mesmo, cara. Se expandir a mensagem é uma coisa que é bacana. É bacana para mim e é bacana para vocês também, né? É uma maneira de gratidão, assim, sabe? Porque a gente começou o restaurante do nada também. Foi muito aquele negócio, trabalha, 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 baixa a cabeça, acabou isso, produz isso, aquela correria, aquela insanidade assim da rotina. Sim, você não está olhando a coisa daqui, assim, né? Você está Não, olhando daqui, né? olhando dentro do negócio, né? Tu não tá olhando por cima. Então, pô, ter essa virada de chave aí, a gente conseguir sentar, alinhar os processos, tudo bonitinho, com a ajuda dessas ferramentas, cara, eu acho que mais gente merece e precisa isso, até para fortalecer o nosso mercado, né? Que é rolar caramba. Esse é o objetivo, cara. Nosso objetivo com a mentoria é esse, cara. É elevar a régua do mercado, cara. E a gente procura fazer isso de todas as maneiras possíveis. Ajudando com mais gente na equipe de suporte, com mais eventos legais, enfim, com esses bate-papos. Enfim, eu estou muito contente também com o desenvolvimento dessa plataforma. Ô, Bernardo, brigadaço pela sua participação, cara. Obrigado, Marcelo. E a gente se vê Valeu. às 5 horas, então, hoje. Bem bacana aí o bate-papo. E quem quiser conhecer mais a marca, entra lá no @do Nordeste Bonfim. Tá aqui. Galera, quem quiser conhecer a operação do Bernardo e do Andrei, cara, do Nordeste Bonfim, vai lá conhecer, que a casinha deles é muito legal, o menu é muito legal e tá aqui o chefe responsável por essas proezas. Valeu, um grande abraço, Bernardo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais tarde. Até.